detalhe muito importante sobre o full stack que eu vejo é que ele não só dizendo sobre ele escrever melhor os códigos, mas ele consegue visualizar o impacto, por exemplo, que um código feito no back-end vai gerar ali no front e vice-versa. Hoje estou eu aqui, Daniel Krieger, e trouxe 2 convidados especiais aqui, instrutores da Kenzie, e a gente vai discutir e conversar bastante sobre o que é o full stack, como é que está esse mercado, como fazer para virar um full stack, qual o caminho seguir. Acho que tem muitos temas aqui que a gente quer conversar. Gui, quer começar se apresentando? Olá, pessoal. Bom, meu nome é Guilherme. Atualmente eu sou instrutor da Kenzie do último trimestre do nosso curso anual. No trimestre que eu leciono, a gente trabalha com Django, ou seja, com desenvolvimento back-end. Eu comecei minha carreira trabalhando com Android, com desenvolvimento Android. Depois passei por várias startups aí, principalmente aqui na região de Curitiba. E hoje estou trabalhando aí junto com a Kenzie para formar aí uma galerinha bem afiada aí, tanto no front quanto no back. Boa, Gui, boa. E Luan, conta de você um pouquinho. Olá, pessoal, tudo bem com todos vocês? Eu sou o Luan, sou instrutor do 3º módulo do Q3, como nós chamamos aqui internamente na Kenzie, e trabalho com essas tecnologias, não sei se vocês estão vendo aqui em volta no background. Flask, Python, requests, um pouquinho de Docker, Postgres, enfim, toda essa stack. E como que eu comecei a minha carreira? Eu costumo dizer que eu comecei a minha carreira em tecnologia desmontando carrinhos de controle remoto ali por volta dos 7 anos de idade e montando outros carrinhos, e depois continuei até aprender várias tecnologias como o Python, o JavaScript, que vocês estão tendo a oportunidade de aprender agora. E hoje estou aqui disposto, né, e com essa função de passar esse conhecimento todo para vocês aqui, tanto eu quanto o Guilherme, os outros instrutores também que nós temos, né, Dani? Boa, Lua. Acho que toda a nossa equipe, né, aqui são 2 instrutores, a gente tem mais outros 2 instrutores que vocês vão conhecer. A gente tem aí já, acho que são mais de 15 facilitadores, são dezenas de coaches, então a equipe da Kenzie aqui é super grande e vocês vão ter a oportunidade de interagir com eles, vai ter bastante oportunidade aí para vocês escutar aí da boca desses grandes profissionais sobre diversos temas, né. E hoje aqui o nosso grande tema é full stack, né. Eu conversei já com eles, né, o Luan e Gui, estava até falando para vocês antes, já contei um pouquinho para eles sobre o mercado, já falei um pouco o que é full stack, mas acho que é legal escutar de vocês dois, né, também a gente repassar esses temas. Então, assim, como é que vocês explicariam o que um full stack faz, o que significa um full stack de uma forma simples aí? Bom, basicamente o profissional full stack hoje em dia é um profissional que ele consegue... Isso é jargão de startup, mas é como a gente fala, é um cara que consegue usar vários chapéus ao mesmo tempo. Então, é um profissional que consegue trabalhar tanto com a parte de interface, com a parte visual de uma aplicação e também com a parte de servidor, né? Então, toda a parte que faz conexão de banco de dados, aplicação de regras de negócio, e de uma maneira mais completa ainda, é um profissional que entende de infraestrutura. Então, é um profissional que consegue trabalhar com processos de entrega, é um profissional que trabalha com integração contínua. Então, é uma pessoa que tem um domínio vasto, assim, com algumas especialidades, né? É mais ou menos essa a ideia, assim. Só complementando, algumas pessoas não têm esse conhecimento ali do inglês, que o próprio nome ele já vem trazendo que é uma pilha completa, né? Um full stack. Ou seja, se você for pegar um serviço hoje, como, sei lá, o nosso site da Kenzie ali, ele tem um front-end e ele tem um back-end. Então, ele tem HTML, CSS, tem o JavaScript, ele tem outras tecnologias ali por baixo, como Python, por exemplo. E aí, depois ele está no servidor, e esse servidor está conectado com bancos de dados, então você tem toda uma pilha de tecnologias. Então, por isso que nós falamos full stack. Não é questão de ser só o front e o back-end, mas entender como funciona essa pilha toda de tecnologias. Boa, Lu, acho que foi uma explicação bacana, uma outra maneira de visualizar também, acho que ajuda a ficar claro para todos aí. E assim, pessoal, dentro do mercado, né, vocês que atuaram também aí já há dezenas de anos em várias empresas, por que o full stack é tão valorizado, né? Acho que sim, claro, por ele conhecer das duas pontas, né? O Gui até comentou, ele acaba sendo valorizado, mas isso na prática acontece, os recrutadores, os diretores, gerentes de TI, eles gostam de ter full stack na equipe? Sim, assim, por várias razões. Uma das razões principais é que, normalmente, o desenvolvedor full stack ele tem uma visão bacana do produto que está sendo desenvolvido, porque ele, justamente por poder trabalhar em equipes diferentes, em contextos diferentes,
você consegue ter uma ideia completa do processo que está sendo desenvolvido, tanto assim, uma noção boa das equipes que trabalham, quanto da parte tecnológica. Então, é uma pessoa muito bacana, por exemplo, para você trazer também por exemplo, para reuniões, e, enfim, é uma pessoa que realmente entende, né, o processo de uma maneira holística e que consegue, e ao ter essa visão, consegue até sugerir melhorias assim com maior facilidade para todo o processo e também para o desenvolvimento do produto, né? Boa, é muito bom ter um full stack. É muito bom mesmo. Então ele de fato, né, o full stack, talvez uma analogia do futebol, né, ele é um pouco um volante, né, ele acaba podendo correr, chutar, passar a bola e tá ali à disposição para fazer o que for necessário, né, e acho que isso para as empresas é muito valioso também, porque nem sempre você vai estar tendo trabalhos de back ou de front, às vezes uma empresa pode estar precisando focar agora no front, então o full stack, ele consegue ser chamado rapidamente, ser realocado muito rapidamente e atuar assim, ser um recurso que ele é mais versátil para a empresa, né? Eu acho que isso ajuda muito. E outro ponto, né, acho que o Gui falou um pouco isso, só reforçando, essa capacidade do full stack de entender bem todo esse escopo de tecnologias, quando ele está atuando numa das vertentes, ele acaba já tendo a noção do que vai ser, qual vai ser o impacto do que ele está fazendo para o outro lado, né? Quando o front traz alguma coisa, ele está pensando o que vai acontecer para o back. Então, geralmente, vão me complementando aí, ele faz códigos ou ele escreve melhores programas do que uma pessoa que sempre só fez front, né? Ele é capaz de fazer coisas mais eficientes, porque ele pensa no todo. Isso, por pensar em toda essa parte, detalhes muito importantes sobre o full stack que eu vejo é que ele não só dizendo sobre ele escrever melhor os códigos, mas ele consegue visualizar o impacto, por exemplo, que um código feito no back-end vai gerar ali no front e vice-versa. Ainda tem também, com o decorrer da carreira, os full stacks eles têm uma tendência de se especializar em uma das duas áreas, né? Ele não é necessário um full stack ser o grão-mestre, como se diz, nas duas pontas, mas ele ter essa formação, igual nós damos aqui dentro da Kenzie, do front-end, para ele entender com robustez as duas partes e depois ele se especializar em uma, isso acontece muito no mercado. E ele acaba estando muito mais próximo de um tech leader, de um coordenador de desenvolvimento. Legal, Luan, legal. E então, por tudo isso que a gente está falando, né? Esse profissional, dá para dizer, eu já trouxe aqui dados de pesquisa, eu já vou reforçar de novo esses dados. Esse profissional, ele na verdade ele é mais escasso no mercado, porque ele demanda mais tempo para se formar, para se preparar, e por isso ele acaba sendo até mais valorizado, com salários mais altos, consegue posições mais fáceis. Vocês concordam com isso? Concordo. E tem só complementando o que o Daniel falou, tem uma frase que eu gosto bastante, assim, que eu ouvi há um tempo atrás, que essa questão de remuneração, né, no mercado é diretamente proporcional à raridade do trabalho que você presta e à eficiência do que você faz. Então, ao meu ver, o full stack tem essas duas colunas ali bem presentes dentro da atividade profissional dele. Boa, eu gostei dessa fórmula aí. Então, a remuneração, a valia de um profissional, ela é diretamente proporcional à raridade e a eficiência, é isso, né? A raridade e a eficiência ditaria o salário. Interessante, boa, perfeito. Acho que gostei dessa colocação, é muito boa. Inclusive, né, tem uma pesquisa da Geek Hunter, que é uma pesquisa que é uma das maiores empresas aí de recrutamento de pessoas de tecnologia, e eles atualizam essa pesquisa todo ano, e a última atualização foi em 2020, e lá mostra isso, né? Lá mostra a faixa salarial de um front, de um back, de um full stack, e a full stack tá lá na frente, né? Ela vai de 5 a 15 mil reais aí um profissional full stack, segundo a pesquisa deles, né? Bom, pessoal, fala aí, Luan. Só um complemento também a esse assunto que a gente acabou de falar sobre essa fórmula aí, mas sempre tem aquele limiar, né? Porque, por exemplo, hoje um dos principais pontos no mercado de TI e o porquê que a gente está mostrando essa profissão de full stack é porque existe também, em contrapartida, uma demanda muito grande, né? Vamos falar um pouco do assunto aqui que está todo mundo ansioso para saber e curioso.
a pessoa não sabe nada ainda, tá querendo entrar nesse mundo de programação. Qual deveria ser o foco da pessoa, né? O que ela deve aprender primeiro? Ela deve aprender o front ou o back? Pô, acho que esse é um assunto que gera bastante dúvida, né? Bastante opinião sobre esse assunto, mas começar pelo front é uma boa ideia, porque a programação para o front ela é voltada para o ambiente do navegador. Então, o escopo total dos problemas relacionados ao front, normalmente ele é menor. Mas, assim, não significa dizer que o front é mais complexo que back, etc. É só que, para começar, pode ser uma boa ideia. Pode ser uma boa ideia o front, porque você também tem a questão do apelo visual. Então, você pode escrever códigos que reagem e fazem coisas aparecer na tela, e você consegue ter uma noção mais intuitiva daquilo que está acontecendo de fato ali na máquina. Pode ser, acredito que seja uma boa opção também. Eu concordo com alguns pontos que o Guilherme colocou. Começar pelo front, justamente, tem o apelo visual, mas também por você ter um local onde você consegue visualizar de forma rápida, sem a necessidade, talvez, de fazer várias instalações ou configurações ali. Isso diminui bastante a curva de entrada, né? Isso é bem importante ressaltar. Então, que é até o modelo que nós colocamos aqui hoje no nosso curso de hoje, aqui dentro da Kenzie. A gente inicia no front-end, mostrando um pouco de HTML, de CSS, porque aí você consegue fazer as coisas acontecerem ali e de forma visual ver o resultado daquilo que você está programando. Começar pelo back-end já exige um pouco mais de abstração a início, então o esforço acaba sendo um pouquinho maior. Mas é possível entrar em qualquer um dos dois lados? Eu vejo que é possível, mas como o Daniel falou ali, a gente conversando antes, o Gui também ressaltou agora, realmente você começar no front-end, por causa do apelo, da visualização, é muito mais confortável e você consegue perceber a sua curva de aprendizado, ela crescendo com o tempo. Faz todo sentido, né? Acho que o primeiro ponto aqui, o pessoal que está com a gente, muitas das perguntas, né, sempre tem o depende, né? Tem uma opção que pode ser um pouco melhor, mas também não tem uma opção sempre que acerta, né? Tem gente que vai olhar uma coisa de back, vai se apaixonar, o Luan aí, se a gente deixar, ele vai falar que Python é a melhor coisa do mundo, você deveria começar aprendendo Python. Com certeza. Mas assim... acho que sim, vai de pessoa a pessoa, mas sendo generalista, então, né, acho que pelo que vocês estão falando aqui, de fato, você ter a oportunidade de você conseguir ver o que você está programando no teu navegador te ajuda muito no teu aprendizado, né? Então, não é que você obrigatoriamente tem que começar pelo front, mas pode ajudar e pode facilitar esse começo do front. E daí do front, né? O que tem que fazer primeiro? Tem que fazer HTML, CSS, JavaScript, é um combo? Onde que entra? Acho que assim, deixa eu aumentar essa pergunta para vocês, que acho que tem um tema que está muito na minha cabeça e eu queria que a gente conversasse também. Então, a gente tem essas três coisas, né? HTML, CSS, JavaScript, e a gente tem também um conceito que talvez seja mais abrangente, e é muito uma pedra fundamental, acho, na carreira de um desenvolvedor, ele sempre está trabalhando com isso, que é a lógica de programação. Que é algo que você tem que estar sempre praticando, sempre melhorando, que é a maneira que você consegue escrever melhores códigos que funcionam melhor. Você desenvolver essa lógica vai servir não só para você acelerar a tua carreira, mas para você conseguir crescer mais depois também e facilitar o teu começo. Então, como conciliar essa combinação de coisas, gente? Qual que é a opinião de vocês? Eu vejo como um combo, eles funcionando junto, né? HTML, CSS e o JavaScript. É a forma que eu enxergo isso. Porque o HTML nós damos a estrutura, o CSS a gente dá as cores, né, um pouquinho ali de aspectos de design, e depois com o JavaScript a gente consegue fazer isso ser iterável, né, interagir com o usuário. Então eu vejo que eles se encaixam muito bem, e por isso que tem essa questão que a gente sempre fala sobre o apelo visual. A lógica, realmente, você vai pegar como funciona a lógica de programação, como você constrói as iterações e etc. no JavaScript. A stack HTML e CSS é realmente para você visualizar o que está acontecendo, para você fazer o seu software se comunicar com o usuário. Então, por isso que eu vejo eles tão correlacionados ali. E depois eu não posso deixar de falar do back-end, né? Lá atrás, que vai ser onde existe controle de todos os dados e etc. Mas é um assunto para depois. E você, Gui? Concorda aí? O que você acha? Assim, quando eu penso no front, para mim,
Falando já em sistemas mais avançados, né? Para mim, a maior dificuldade do front mesmo é você bolar um sistema utilize um bom sistema de design, né? Então, é você criar sistemas que são responsivos, que são escaláveis, mas isso são coisas mais complexas, né? Para quem está iniciando, é relativamente tranquilo chegar e colocar alguma coisa na tela utilizando HTML e CSS, que fazem a parte de estilização, né, de elementos HTML, ou seja, basicamente botões, parágrafos de texto na tela, isso tudo em páginas web, né? E depois o JavaScript você pode utilizar para fazer com que a página reaja aos seus cliques, ao texto que você coloca lá num campo. Você pode utilizar o JavaScript também para enviar esses dados para algum outro lugar da internet, como o Luan comentou. Eu também enxergo os três de uma maneira num único pacote, sabe? Eu acho que não é, como que eu posso dizer? Não é muito complexo utilizar os três de uma vez só e entender como que eles se relacionam, como que eles interagem juntos, assim. Legal. Mas assim, você já viu algum desenvolvedor que só sabe HTML e CSS? Bem Não. starter. Pode existir. Bem starter mesmo, processo? aí sim. Mas no mercado de trabalho, não. Tá. Tem que ter os três, né? Mas assim, uma dúvida que eu sempre que eu gosto de fazer e conversar com as pessoas, né? É porque o HTML e CSS versus o JavaScript são dois mundos muito diferentes, né? Sim. Não sei se eu posso simplificar dessa maneira, né? Mas vão me ajudando. O HTML e CSS, teoricamente, são a linguagem de marcação, o CSS, que nem o Luan falou, são os designs, mas são coisas que muitas vezes você acaba decorando, você tem lá consultas de como fazer as coisas, e são muito mais comandos que você vai implementando e não tem tanta raciocínio por trás deles, né? O JavaScript que vem de fato onde você programa mesmo, onde você usa a lógica da programação, né? Então, às vezes, o que eu gosto de comentar com as pessoas você saber se você vai conseguir, se vai gostar do tema, se vai conseguir entrar de cabeça nesse mercado, você vê um pouco de JavaScript logo no começo da carreira, logo nas primeiras coisas que você está vendo, pode valer muito a pena, porque o HTML e CSS, assim, pode ser uma falsa ilusão que, eu gosto, é legal fazer isso, é legal pôr as coisas na página, mas escrever código mesmo, você vai escrever realmente no JavaScript, né? São mundos muito diferentes, né? Concordo, Daniel. Uma comparação que eu gosto de fazer é com o Lego. A gente tem alguns kits de Lego, por exemplo, que vem com as pecinhas e vem com os motores, né, que você programa. Inclusive, é uma coisa divertida de se fazer. Mas eu vejo o HTML e o CSS como pecinhas de Lego. Elas estão ali para você montar elas e você coloca uma estrutura estática. Ela não vai fazer nada. Mas para você mover esse construto que você fez, você precisa de motores, você precisa de algumas outras coisas, junções e etc., que é aí onde vem o JavaScript, e por isso eu concordo muito com o que você disse. Aprender o JavaScript para depois você chegar no HTML, no CSS, ter esse contato com a programação e não ter só essa ilusão, programar é HTML, CSS, quando na verdade a parte mais legal e divertida está no JavaScript, é interessante, nessa ordem que você colocou. Eu acho assim, é que nem o Luan falou, essa parte HTML e CSS, ela tem mais apelo visual mesmo, mas essa parte de instrução, ou seja, de fornecer instruções para sua máquina, quais transformações executar, trabalhar com dados, ações mesmo que você vai executar ali no seu navegador, isso você tem que fazer com JavaScript. E essa lógica de instrução, ela é algo comum a todas as outras linguagens, né? E até pelo fato de você poder utilizar o JavaScript no back-end. Então, hoje com o Node, se você quiser depois utilizar aquilo que você aprendeu no JavaScript e dar uma testada no back-end, você pode fazer isso também. Então, começar com JavaScript para realmente entender como funciona a programação pode ser algo muito legal, porque vai abrir um leque de possibilidades, né? Então, depois você pode descobrir que, mas eu não gosto de HTML, CSS, o que eu queria mesmo era trabalhar com bancos de dados. E você vai poder fazer isso tranquilamente, montando um servidor com Node, com o Express, né, que é um framework web de JavaScript. Você vai poder brincar à vontade, e utilizando a mesma lógica, né?
Enfim, não exatamente a mesma lógica, mas, digamos assim, a ideia geral da linguagem, né? É sintaxe, né, ali da linguagem, Exato, etc, exatamente. né? Então, assim, tentando, acho que simplificar tudo que a gente falou. Tem que aprender as três coisas, né? Quem quer virar um full stack, quem quer virar um front, tem que aprender as três coisas, né? Acho que isso ficou claro para todo mundo. Não tem como escapar das três coisas. Para front-end é essencial. Essencial, vai ter que aprender as três. Aí, a ordem do que você vai aprender, acho que existem muitas opiniões e talvez existam pessoas, né? Pessoas e pessoas que aprendem de maneiras diferentes, né? Se você gosta de ver as coisas já acontecendo na tua tela, talvez começar por HTML e CSS pode ajudar, porque você já vai começar a ter essa visão do que a tua linha de código está representando. Por outro lado, você seguir esse caminho, ele pode te levar a uma falsa ilusão que você está programando e que você gosta disso, que você não viu ainda de fato uma linguagem de programação como um JavaScript. Então, aí indo para o outro lado, você começar por JavaScript também pode te ajudar, porque você já começa a ter contato com o que você vai viver na tua carreira como um todo, né? E você já começa a trabalhar com a tua lógica de programação. Não sei se gostaram desse meu resumo, fez sentido. O pessoal tem muita ansiedade, assim. Eu acho que é legal essa ansiedade, que eles querem que a gente diga, Loig, o que é a primeira coisa que ele tem que fazer agora, né? Acho que o pessoal tem muita gente que está começando e a gente está aqui para isso, tá? Para ajudar, né? Cara, primeira coisa que você precisa fazer, você saindo aqui dessa nossa live, qual vídeo que ele tem que procurar? Ele tem que procurar um vídeo de HTML ou um vídeo de JavaScript? Talvez o que eu falei ajude a pensar para você o que faz mais sentido. Não sei se vocês dois querem complementar. O que vocês diriam? O pessoal tem muito essa ansiedade de começar de uma vez. O conselho que eu te dou hoje é de que quando eu fiz as minhas formações, o que eu digo sempre para os meninos que estão aqui e até no meu networking também, quem dera eu tivesse uma Kenzie naquela época, naquele momento. Então, uma coisa que eu até aconselho, olha, se você tem a oportunidade de vir para dentro da Kenzie e desfrutar dessa infraestrutura, nossa, é maravilhosa. E não é porque eu tô aqui, não é questão de, ele é da Kenzie e tá puxando o saco, não. Cara, é realmente uma coisa fantástica. Mas a verdade é que se vocês todos estão assistindo a gente, vocês têm pleno poder de brincar um pouquinho com JavaScript, basta abrir o console do navegador. Vocês podem experimentar criar variáveis, vocês podem dar uma olhada em estruturas de controle, vocês podem fazer tudo isso utilizando o próprio navegador de vocês. Então, se vocês ficaram curiosos como funciona a questão assim, de estruturas de controle, variável, enfim, deem uma pesquisada, tentem colocar alguns comandos no próprio console, vejam o que acontece. Eu sou uma pessoa que gosta muito de experimentar, eu acho que programar é legal por causa disso também, porque você tem muita liberdade e um custo muito baixo para experimentar coisas novas, experimentar novas ideias. Acho que foi por causa disso que eu comecei a programar, né? Então, façam experimentos, experimentem, vocês vão ver que é mais simples do que parece. Não se preocupa também, se você começou por HTML, não precisa também se estressar e se preocupar que está errado, está certo. Não tem, dentro do HTML, CSS, JavaScript, você que quer ser no full stack, acho que não tem o certo, todo mundo tem que fazer desse jeito. E acho que isso que é o bonito da história, né? Existem várias possibilidades, vários caminhos, mas se você está empenhado, se você está com vontade, se você tem mentores, se você tem uma comunidade, se você tem um método por trás, se você tem um plano de estudo de longo prazo, você vai conseguir chegar no teu objetivo de virar um full stack, né? Pode ser que você vá por um caminho, outra pessoa vá por outro caminho, mas os caminhos vão convergir uma hora. Então, não se estressa com isso. Não tem a perfeição, assim, na hora do aprendizado. Só reforçando, vou dar o meu exemplo aqui. Eu comecei pelo back-end. E depois que eu fui aprender o front-end. E foi uma coisa que eu me apaixonei, começando pelo back-end. A história que a gente está falando aqui, está passando, a ideia que a gente está passando para vocês, é a questão, qual dos dois caminhos vai ser mais fácil, a curva de entrada vai ser menor? Pelo front-end é uma boa, é muito bom, por causa desse apelo visual e tal. Mas se você, igual o Daniel falou, comecei pelo HTML e CSS, fiz errado? Não, fez certo. Comecei pelo JavaScript, fiz errado? Não, fez certo. Por quê? Porque você começou, você deu o primeiro passo. E isso é muito importante. Acho que sim, tem pessoas aqui com certeza que estão ouvindo pela primeira vez esses termos, não se preocupem, a gente vai falar muitas vezes mais sobre o que é um framework, o que é uma linguagem, então, gente, acho que isso aqui é só o começo, espero que vocês tenham aproveitado a conversa, agradeço o Gui aqui pela participação, agradeço o público aqui que está de novo com a gente, valeu, gente, valeu, Gui. Valeu, pessoal, muito obrigado a todos aí.